Boa tarde, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai tratar da medição de potência reativa, tá? Continuando. Boa tarde, pessoal. Então, na aula de hoje vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo da disciplina de medidas elétricas e eletrônicas, agora tratando da questão de medição de potência reativa. Inicialmente, nós iremos fazer uma análise com métodos mais antigos de medição de potência reativa em sistemas de potência, tá? Utilizando watímetros, tá? Eletromecânicos, tá? E analisando diferentes formas de interligar watímetros para obter potência reativa. Tá? Após isso, a gente vai analisar o estudo do uso do varímetro para medição de potência reativa. Varímetro, sim, um dispositivo próprio para medição de potência reativa. E, por fim, a gente vai fazer uma análise da medição de potência reativa por componentes simétricos. Então, primeiro, tá, nós vamos começar analisando a medição de potência reativa utilizando watímetros. Por que é possível utilizar watímetro? A gente já viu, né, watímetro é um dispositivo construído para a medição de potência ativa, tá, que resolve V vezes I vezes cosseno φ, tá? E a gente sabe que a potência reativa é V vezes I seno φ, certo? Quando ela for trifásica, a gente pode calcular ela utilizando tensão de fase, corrente de fase, e aí o produto fica por 3. Ou então, conforme que está sendo apresentado aqui no slide, né, raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, seno φ, né, onde φ aqui é a abertura angular entre tensão e correntes de linha, certo? A gente sabe, né, que seno φ nada mais é que um cosseno de φ defasado 90 graus. Então, é possível reescrever essa primeira equação da forma raiz de 3VL e L cosseno de φ menos 90 graus. Tá? Matematicamente, isso é igual, mas em termos da nossa aplicação, né, essa forma da equação é mais ou menos o que o watímetro resolve. Mais ou menos não, é exatamente o que o watímetro resolve. Então, qual que é a sacada aqui? É tentar descobrir uma ligação, tá? Que a gente já sabe que não é tensão de fase, corrente de fase que vai dar isso, porque a gente sabe que dá φ, essa defasagem, mas descobrir uma outra alternativa de ligação de tensões e correntes de forma a obter φ menos 90 graus. Tá? Se a gente fizer a ligação correta, é possível fazer com que o watímetro leia, então, tensão de linha vezes corrente de linha vezes cosseno φ menos 90. Se a gente comparar a equação do watímetro e da potência reativa trifásica, se a gente pegar o valor lido, dividir por raiz de 3, que é um fator multiplicativo, né, a gente obtém a potência reativa, né, tá? Multiplicar por raiz de 3. Tá? Por que isso é possível, tá? Tá? Porque a gente sabe, né, a gente parte do princípio que o sistema de potência ele opera de forma equilibrada e simétrica. Então, analisando aqui tensões de fase ABC, sequência de fase direta, onde aqui, por apenas uma opção, eu chamei as tensões de fase de V1, V2 e V3, tá? Essas tensões são tensões de fase equilibradas e simétricas, tá? Se a gente for calcular, tá? Isso aqui, por exemplo, pode ser uma tensão equilibrada em qualquer ponto do sistema. No sistema 3 fios, tá? 3 fios com uma referência, a gente pode obter também as tensões de linha, fase-fase. Aqui no caso, V12, que é V1 menos V2, V23, que é V2 menos V3, e V31, que é V3 menos V1. Tá? Agora, se a gente conectar uma carga, tá, nesse sistema a vazio, né,
essa carga, tá, fornecerá um caminho para a corrente, e aqui nós vamos ter uma corrente de carga, tá, para cada uma das fases. Se a gente considerar que a carga é equilibrada, tá, e balanceada, nós vamos ter uma corrente 1 atrasada φ graus da tensão V1, tá? Uma corrente 2 também atrasada φ graus de V2, e uma corrente 3 também atrasada φ graus de V3. Notem que isso aqui é o diagrama fasorial de um sistema trifásico equilibrado e simétrico conectado a uma carga trifásica balanceada. Certo? O nosso problema aqui é tentar descobrir uma ligação, tá, fasorial que nos possibilite uma abertura angular de φ menos 90. Tá? Notem que φ aqui, explicitamente, é uma componente aqui do ângulo de cada um desses fasores. Certo? Então, a gente pode fazer uma combinação, né? Nós vamos pegar um par, né? Nós vamos fazer leitura de tensão, de uma tensão e de uma corrente, e realizar aqui a operação de forma a dar φ menos 90. Então, primeira ligação que nos dá essa possibilidade de utilizar vatímetro para leitura de potência reativa é a leitura da tensão de linha 1, 2 e da corrente 3. Tá? Matematicamente, fica assim, tá? V12, tá? É 30 graus. Tá? Vamos fazer aqui delta de 12 menos delta de I3. Tá? Isso é 30 graus, que é o ângulo da tensão de linha 1, 2, menos, vamos procurar I3, I3 está aqui, menos 120 graus, menos com menos fica mais φ. Se eu calcular aqui menos 120 com mais 30, mais φ, nós vamos ter mais φ menos 90 graus. Tá? Então, o que significa isso? Quando eu pegar, então, essa tensão, vou colocar aqui, essa tensão e essa corrente, nós vamos calcular o valor que, quando multiplicado por raiz de 3, vai dar a potência reativa trifásica consumida. Tá. Vamos analisar a segunda combinação. A segunda combinação, vou pegar outra cor aqui, laranja, é ler a tensão de linha 2, 3 e a corrente de linha 1. Tá? Então, vamos colocar aqui o cálculo. Delta de V23 menos delta de I1. Tá? Tensão de linha 2, 3. Tá aqui embaixo. Então, é menos 90. E a corrente I1 está aqui, que é menos φ, menos com menos fica mais φ. Tá? φ menos 90. Tá? Então, se a gente pegar esses dois fasores de tensão e corrente, respectivamente, lançar dentro do vatímetro, aquele valor lido no vatímetro, se a gente multiplicar por raiz de 3, vai dar a potência reativa trifásica. Tá? Vamos para o último cenário, tá? V3112. Tá? Tensão de linha 31, tá? Está aqui. Então, vamos escrever aqui a equação. V31 menos delta de I2. É 150 graus, menos I2 está aqui, menos com menos fica mais 120, menos fica mais φ. Φ, 150 mais 120 é 270, 270 é igual a menos 90. Tá? Então, terceira forma, tá?
Como que é possível obter isso aqui? Tá? Na verdade, tem que analisar todas as combinações, né? Certo? Mas, de forma geral, o que é necessário para utilizar o vatímetro? Ler uma tensão de linha, tá? E ler uma corrente de linha. Tá? Se eu tenho aqui 3 fases, tá? Aqui eu tenho minha carga trifásica. Aqui as 3 fases, 1, 2 e 3, ou A, B, C, tanto faz. Certo? Eu vou conectar o vatímetro V12 para ler a corrente I3, aqui nesse primeiro caso. Então, vou colocar um vatímetro aqui. Certo? Deixa eu só pegar com outra caneta, outra cor. Vou destacar. Laranja aqui. Vamos fazer esse primeiro caso aqui. Vou colocar o vatímetro aqui. Vai medir a corrente por meio da bobina de corrente, tá? E vamos conectar a bobina e potencial na polaridade positiva na fase 1 e a bobina de referência da bobina e potencial, o terminal de saída, né? Na fase 2. Tá? Nota que é bem diferente daquela ligação que a gente tinha lá na potência ativa. Tá? Segundo caso aqui, ó, V23. V23. Coloco aqui o vatímetro para ler corrente na fase 1. Vou medir tensão na fase 2, com a bobina de potencial com o ponto. E o não ponto até a fase 3. Tá? E no último caso, V31, vou medir corrente na fase 2. Vou medir potencial V31, então terminal com ponto na fase 3 e não ponto na fase 1. Então aqui estão as 3 ligações possíveis para obter φ menos 90 graus, e dessa forma utilizando o vatímetro para medir reativo. Certo? Então aí a gente chega no método de um vatímetro. Ah, tá, desculpa, só faltou comentar uma coisa. Qual que é o macete, tá? O macete, tá? Faltou isso. O macete é quando eu medir tensão, ó, quando eu medir corrente numa fase, ó, por exemplo, aqui na fase 3, eu vou medir tensão nas outras 2 fases, 1 e 2. Medir corrente na fase 1, medir tensão nas outras 2 fases, 2 e 3. Medir corrente na fase 2, medir tensão nas outras 2 fases, 3 e 1. Aí, com isso, tá o método dos 3 dos métodos de potência reativa utilizando o vatímetro. Tá? Isso é o macete. Aqui tem o primeiro método, tá? Conexão do vatímetro, lendo a corrente da fase A e medindo a tensão VBC. Com essa ligação ponto-ponto, né? Lembrando que o vatímetro resolve VL vezes IL cosseno de φ menos 90, tá? Nesse caso, deixa eu só ver uma coisa. Ele está calculando VBC, que é essa tensão aqui, né? Vezes IA, essa corrente que está passando para a bobina de corrente, né? Cosseno de delta VBC menos delta IA. A gente já viu que essa ligação aqui é possível, vai resultar φ menos 90. Tá? O que falta para calcular a potência reativa? Multiplicar o valor lido no vatímetro, que é W, por raiz de 3. Tá?
Então, uma vez, isso aqui é o valor medido, utilizando diretamente o vatímetro. O Q trifásico é um valor calculado, conhecendo toda essa lógica e toda essa ligação do vatímetro. Tá? Segundo método, método dos 3 vatímetros. Por que eu vou mostrar primeiro o método dos 3 vatímetros? Porque ele é mais complicado que o de 2 vatímetros. Tá? Da mesma forma que a gente viu isso lá anteriormente, lá no... Como que é? Lá na medição de potência ativa. Então, aqui nós temos aquelas 3 combinações que eu desenhei lá no slide 3, né? Ó, vatímetro 1, medindo corrente A. Ó, vatímetro 1 está medindo IA. Está aqui. Está medindo IA e está medindo VBC. O vatímetro 2 está medindo corrente IB e está medindo a tensão VCA. Tá? O vatímetro 3 está medindo a corrente IC, tá? E está medindo a tensão VBA. Certo? Está de acordo com o macete? Tá, né? Medir corrente numa fase, medir tensão nas outras 2 fases do sistema trifásico. Essa lógica está sendo adotada em todos os vatímetros. Tá? Se eu pegar isso aí, cada um dos vatímetros está resolvendo essa equação. VL vezes IL vezes cosseno φ menos 90. Tá? Se eu pegar e somar os 3 vatímetros, W1 mais W2 mais W3, vocês vão chegar... Aqui eu vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui um mais aqui. Vocês vão obter 3 vezes VL e L cosseno de φ menos 90. Que não é o Q trifásico. Não existe essa equação 3 vezes tensão de linha e corrente de linha. O que existe é Q trifásico é igual a raiz de 3 VL vezes IL cosseno de φ menos 90. Ou seno de φ. Né? Então, o que é necessário aqui? Somar os 3 valores medidos, ó, valores medidos, e corrigir dividindo por raiz de 3. Por quê? Porque 3 dividido por raiz de 3, tá, é igual a raiz de 3. Certo? E aí eu vou chegar numa equação que de fato existe, né? Que é raiz de 3 vezes VL e L cosseno de φ menos 90. Pessoal, alguma dúvida aqui? Não? Tá? Para encerrar a aula de hoje, vamos ver ainda o método dos 2 vatímetros. Tá? O método dos vatímetros ele é particular, da mesma forma que era particular na potenciativa. Tá? Se vocês olharem aqui a ligação, tá? A gente está medindo no vatímetro 1, medindo corrente IA e medindo tensão VAC. Certo? No vatímetro 2, a gente está medindo IB, certo? E está medindo VBC, tá? A gente já viu esse tipo de ligação, né? É exatamente a mesma ligação dos 2 vatímetros lá para a medição de potência ativa.
Tá? O que acontece, né? É que quando a gente tem uma carga trifásica equilibrada, esses vatímetros, tá, vão resolver sempre essa equação. VL vezes IL cosseno de φ menos 30 graus. Pode ser 1, pode ser o 2, pode ser ao contrário. E um outro vai resolver VL vezes IL cosseno de φ mais 30 graus. Tá? É sempre assim. Tá? Quando a carga trifásica é equilibrada, vou botar aqui, equilibrada, os vatímetros conectados dessa maneira vão resolver essas duas equações. Que é a mesma coisa que pegar a tensão VL e L, cosseno de delta VL menos delta IL. Tá? Mas a abertura angular é igual a φ menos 30 graus. Certo? Então, se vocês pegarem esses dois vatímetros, né, e calcular a diferença de W1 menos W2, vocês vão obter essa equação aqui abaixo. Certo? Se trabalhar um pouco essa equação aqui com essas identidades trigonométricas, aqui, ó, cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B, tá, que é essa primeira parcela associada à identidade trigonométrica aqui. Aplicada aqui. Tá? E aqui nós temos menos, continua esse valor, esse sinal de menos, cosseno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B. Tá? Essa parcela aqui, né? Apenas a aplicação de identidade trigonométrica. Se eu trabalhar um pouco mais, vocês vão notar que cosseno φ aparece duas vezes com o sinal oposto dentro desses colchetes. Tá? Então eu posso cortar. Seno de 30 graus é igual a 1 meio. Tá? Isso aqui é 1 meio, isso aqui é 1 meio. Tá? Se eu somar 1 meio com 1 meio, eu vou ter a unidade. Então fica seno φ. Tá? Que é exatamente uma parcela da equação lá do reativo, né? Trifásico. Raiz de 3 vezes VL e L seno φ. Então, se eu conectar o vatímetro dessa forma, 2 vatímetros, né? Eu vou ter toda essa parte, vai faltar calcular o raiz de 3. Então, se eu conectar os vatímetros dessa forma, calcular W1 menos W2 e multiplicar por raiz de 3, eu vou ter a potência reativa trifásica consumida pela carga. Certo? Enfim, tá? Pessoal, alguma pergunta? Tá? Na aula de sexta, a gente... Oi, sim? Tipo, esse cálculo que a gente sempre faz no final, depois de fazer as medições, não tem nenhum equipamento, que não existe nenhuma forma, não foi criada nenhuma função, assim, que eu, de alguma forma, interligasse esses equipamentos e ele fosse feito de forma automática? Ou eu tenho que fazer manualmente mesmo o cálculo? Eu já vi um equipamento que juntava tudo isso, mas não era nem um pouco prático. Tá? Antigamente fazia isso mesmo manual. Tu pegava o valor lido, tá? Tu sabia a forma de ligação e escrevia isso no papel. Sim. Sim. Não sei se eu acabei perdendo a informação, não me lembro se o senhor comentou, mas como que, tipo, quais fatores fariam com que eu optasse, assim, por utilizar um método ou outro, entre o método de 2, de 3 ou de 1 vatímetro? Tá. Quando a gente vai medir potência ativa, tá? A gente sempre utiliza 3 vatímetros em ligação de carga em Y. E utiliza 2 vatímetros em ligação em delta. Tá? Vou botar um delta aqui. Certo? Aqui para o reativo,
A gente está olhando apenas esses 3 tipos de vatímetro, tá? O que nos interessa é se a carga é equilibrada ou não. Quando a carga é equilibrada, tá? A gente pode usar 2 vatímetros ou 1 vatímetro, tá? Quando a carga é desequilibrada, a gente pode utilizar o método dos 3 vatímetros. Era essa a dúvida, Igor? Sim, agora ficou mais Tá? claro. Obrigado. O que é importante dizer isso, ó. Claro, isso aqui é um pouco arcaico, né? Pensar mais. Pensem na questão prática, né? Eu não sei se vocês têm multímetro em casa, né? Mas aí com vocês. Mas de repente vocês têm um multímetro que permite fazer medição de potência ativa. E apenas isso, né? Tem a função de vatímetro. Se vocês fizerem essa ligação apropriada, né? Certo? Claro, vocês não vão ter 2 multímetros, mas imagine, pega um multímetro aqui, com a função vatímetro, faz essa ligação aqui, anota o valor em W1, depois faz a ligação do multímetro com a função vatímetro no W2, anota, se a carga for equilibrada e vocês aplicarem essa equação, vai dar o reativo trifásico. Tá? Então, isso aqui mesmo que seja, de certa forma, ultrapassado no estado da arte, se a gente pensar na concepção de um equipamento único digital, não tem por que implementar dessa forma. Agora, se você pensar em questões práticas, assim, estou lá no campo, eu tenho um equipamento que tem um vatímetro, preciso medir o reativo, certo? Isso aqui é o suficiente. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá, obrigado. Boa pergunta, Igor. Está passando um pouco despercebido por mim, mas isso aqui é interessante deixar bem claro. Então, a partir disso, meu objetivo é resolver um problema, uma carga balanceada, utilizando os 3 métodos. Tá? Isso aqui daria para resolver por uma das fases? Daria. Tá? Mas, como a gente está vendo métodos que podem ser aplicados para sistema desbalanceado, esse problema especificamente eu vou resolver por fase. Tá? Então, aqui nós temos uma carga ligada em delta, com cada uma das suas impedâncias valendo 10 mais J3. Tá? Z delta é igual a 10 mais J3 ohms. E todas as fases possuem a mesma impedância. Tá? Puxo aqui uma fase, que posso chamar fase A. Puxo uma segunda fase, eu vou chamar de fase B. E vou puxar uma terceira fase, fase C. Tá? Então, inicialmente, a gente precisa calcular as tensões, as correntes de fase. Aqui, corrente IAB. Nessa perna aqui, corrente IBC. E nessa terceira perna, corrente ICA. Com essas 3 correntes, a gente pode calcular a corrente da linha da fase A, corrente IB e corrente IC. Tá? Sequência de fases direta, tá? Tensão aplicada é 380 volts. Vamos assumir tensão de referência, tensão da fase AB. Então, tensão de linha entre as fases A e B. Tensão de linha, então, é 380 com ângulo de 0. Tá? Seguindo sequência de fase direta, nós vamos ter tensão do sistema na fase BC, possui o mesmo módulo, defasado e atrasado 120 graus. E depois nós temos ainda a tensão ECA,
que é igual a 380, com ângulo de mais 120 graus. Tudo isso em volts. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Não? Então, a gente pode resolver aqui, calculando aqui, primeira corrente. Vou botar aqui, aqui do lado. IAB. Isso aqui é 380, com ângulo zero, que é a tensão aplicada em cima desse resistor, dessa impedância aqui, do lado direito aqui do delta, dividido por 10 mais J3. Alguém já calculou isso aqui? Se calculou, pode falar. Ou pode escrever o resultado no chat, que eu já quero. Alguém? Não? Então, eu calculei aqui rápido, mas, de novo, pessoal, quando a gente combinou lá no primeiro dia de aula, é contribuição de todos, certo? Até para funcionar essa aula. Se não tiver contribuição, daí a gente vai ter que fazer algumas alterações, né? No formato da aula, certo? Ainda está em tempo, tá? A avaliação pode ser alterada. A avaliação só vai ser mantida se tiver contribuição da turma. Se não tiver contribuição, eu vou ter que repensar isso e, de repente, fazer prova, tá? Alguém calculou isso? Tá, seguinte, tá. Vamos fazer assim, pessoal. A partir da semana que vem, tá, eu vou fazer a avaliação diária, tá? Pedindo contribuição. Quem não entregar, daí vai ficar sem nota, tá? Aparentemente não está funcionando esse método aqui, eu achei que funcionaria, não estão contribuindo. Nós vamos ter que fazer uma alteração da forma de avaliar. Certo? Não gostaria de mudar, mas não está havendo contribuição, eu acho que o único caminho é esse aí. Tá? Então, a partir de terça-feira, a avaliação, tá? Eu vou alterar a equação lá, e nós vamos ter uma avaliação, e essa avaliação vai ser semelhante a uma prova, só que toda a aula. Tá? Em virtude da não contribuição dos alunos, né? Então, essa corrente aqui vai dar 36,4, com ângulo de menos 16,7 graus. Tá? Obrigado, Angélica. Tá? Angélica, até eu agradeço a tua contribuição, tu é uma aluna que vem participando bastante, mas isso não basta para... Eu tenho que avaliar a turma, tá? E a turma são, sei lá, 21, 22 alunos, tá? Então, se eu notar que não está havendo participação de todos, eu tenho que fazer uma alteração, né, do meu método, né, de avaliação. Né? Isso, agora eu já defini, vai ficar alterado, tá? Corrente IBC, então, tensão da fase C, BC, né? Tensão de linha, desculpa. Menos 120, 10 mais J3. Tá? Se vocês notarem, vocês vão calcular isso aqui, né? E vocês vão obter um resultado que é o mesmo módulo da corrente IAB, tá? Defasado 120 graus. 136,7 em relação à corrente da fase IAB, né? Certo? Por esse motivo, né, até a gente enxerga que é possível calcular apenas uma das fases, né? Porque a carga é equilibrada. Não é necessário calcular as três fases. Certo? O que vocês podem fazer quando a carga for desequilibrada, como é esse caso? Resolvam apenas a fase A e defasem 120 graus para a fase B,
negativo, né? Subtraindo e adicionando para a fase C. Enfim, tá? A ICA é 380 mais 120 dividido por 10 mais J3. Isso aí vai dar o mesmo módulo, natural que esteja assim. Tá? Com um ângulo, né, de menos 16,7 mais 120 graus. Certo? Isso aí vai resultar um ângulo de mais 103,3 graus amperes. Tá? Com as correntes de fase, a gente pode descobrir as correntes de linha. IA é IAB menos ICA. Certo? Se vocês pegarem e dividirem, desculpa, e subtraírem essas duas correntes, vocês vão chegar numa corrente de 63,04 com um ângulo de menos 46,7. Tá? Notem que aqui tem aquela relação, né? Tá? Corrente de linha, vou botar aqui. Corrente de linha, o módulo da corrente de linha é raiz de 3 módulo da corrente de fase para cargas em delta, né? Para a ligação delta. Certo? Se eu pegar 36,4 vezes raiz de 3, tá? Vai dar 63,04. Tá? E também, né, o φ de linha, né, o ângulo da corrente de linha é igual ao ângulo da corrente de fase menos 30 graus elétricos. Também para delta, né? Como que a gente pode comprovar? Menos 16, menos 30 vai dar menos 46. Então, está correto. Então, se a gente aplicar isso aqui, né, a gente pode já calcular a IB e IC, né? Ou eu posso resolver também por lei dos nós, que nem foi feito para IA. Então, vamos lá. IB é igual IBC menos IAB, certo? Isso aí vai dar também a mesma corrente, 63,04, menos 166, que é a tensão da corrente, é o ângulo da tensão BC, menos 30 graus. Então, continua respeitada aqui a regra que a gente identificou lá na corrente A. EIC é igual ICA menos IBC. Também vai dar 63,04, tá? Eu estou demorando um pouco para dar a resposta, porque eu quero salvar todas essas correntes na calculadora. Com um ângulo de 73,3 graus. Pessoal, alguém chegou nesses resultados também? Acredito que sim. Por que eu calculei as correntes, né? Porque a gente vai agora aplicar os métodos. Primeiro método, tá? O método do 1 vatímetro. Certo? Isso a gente pode, se quiser fazer uma colinha,
Dá para fazer, não tem problema algum. Essa colinha está aqui nesse slide. Né? Tá? As 3 possíveis combinações. Vamos recortar isso aqui. E vamos colar lá. Certo? Então, fazendo o método 1 vatímetro, a gente pode escolher qualquer uma dessas 3 combinações. Certo? Eu vou pegar aqui da fase C. Peguei ao acaso, eu defini isso, e vou conectar o primeiro vatímetro. Tá? Vou fazer isso aqui em outra cor, para destacar. Vou chamar de W1. Tá? Então, aqui eu vou estar medindo a corrente IC, que é equivalente à corrente I3. Tá? Então, aqui está conectado o vatímetro para a leitura da bobina de corrente. Bobina de corrente para bobina de corrente. Depois, nós temos que medir tensão 1, 2, que aqui no nosso caso, vou botar aqui, só para ficar claro. 1, 2, 3 é equivalente a A, B, C. Onde é 1 é A, onde é 2 é B, onde é 3 é C. Então, nós temos que medir a tensão EAB, tá? Polaridade positiva na fase A. Certo? Então, com isso, né, eu posso aplicar o método do vatímetro. Então, o primeiro método do vatímetro. A gente viu lá, no início da aula, né, que a potência trifásica é raiz de 3 a tensão lida no vatímetro. Aqui nesse caso, vatímetro 1. Tá? O vatímetro 1 está lendo quem? Está lendo a tensão VAB, então vou colocar aqui, VAB, vezes a corrente IC, vezes cosseno de delta VAB, menos delta da corrente IC, né, que é o ângulo do fasor de corrente da fase C. Certo? Esses valores a gente tem todos eles conhecidos, vou só substituir aqui, ao invés de V, vou colocar EAB, que eu defini lá em cima. E aí a gente pode resolver, então. Q trifásico é igual a raiz de 3 vezes esse produto aqui, que é o valor lido no vatímetro. Se alguém tiver o resultado, pode apresentar, sem problema algum. Tá, seria 380, não, vamos colocar aqui os valores. 380, que é IAB, vezes IC, que é 63,04, vezes cosseno. Ângulo de EAB é o ângulo que tem 0 graus aqui, ângulo de referência, menos o ângulo da corrente IC, que é 73 positivo, então fica menos 73,3. Vamos calcular primeiro só esse lado aqui, né? Só para a gente ter o valor da potência lida no vatímetro. Eu encontrei 6,88 K. Mais alguém encontrou isso? Sim, a Angélica confirmou. Então, 6. Vou escrever o número inteiro aqui. 6.883,7.
e vezes raiz de 3, tá? Vou destacar que isso aqui é o valor lido, né? Valor lido no vatímetro. E vezes raiz de 3, daí sim vai dar o reativo. 11,92 kVAR. Pessoal, alguma pergunta? Não? Vamos para o próximo método, tá? O próximo método, vamos para uma outra página. Vou copiar isso aqui. Tá? Então, vamos colocar os 2 vatímetros adicionais, tá? A gente já colocou um vatímetro, esse W1, agora vamos colocar esse segundo que eu vou chamar de W2. Aqui, ó, W1, W2 e W3. Certo? Então, o W2 vai ler. Vamos apagar isso aqui. Extensões. Está atrapalhando um pouco. Então, nós vamos ler corrente na fase A. Tá? E vamos fazer leitura da tensão 2,3, que é a tensão BC, né? Então, aqui é a referência. E aqui a polaridade positiva. Tá? E vamos conectar agora também o W3. Tá? O W3 vai na fase 2, né, que é a fase B. Vou colocar aqui. W3. Polaridade positiva da bobina de corrente. E está lendo aqui a tensão VCA. Tá? Então, aqui, ligar a fase C, polaridade positiva, até a fase A. E aí nós temos o método, a ligação referente ao método dos 3 vatímetros. Pessoal, alguma pergunta? Tá. Então, no início da aula, a gente viu que a potência reativa trifásica pelo método dos 3 vatímetros é igual à soma dos valores lidos dos 3 vatímetros dividido por raiz de 3. Certo? Então, aqui nesse caso, eu vou calcular, assim, separado os valores de W1, W2 e W3. Tá? Então, W1. W1 está lendo quem? EAB vezes C vezes cosseno de delta de EAB menos delta IC. Tá? Essa equação é exatamente a anterior. Tá? A gente já tem esse valor calculado, que é de 6.883,7 watts. Tá? Aqui é watts, porque só vai ser VAR depois que a gente colocar a raiz de 3, né? Certo. Mas se vocês quiserem também chamar isso aqui de VAR direto, pode ser também, não tem problema algum. A gente sabe que o vatímetro lê watt, né?
Então, se vocês imaginarem, o equipamento lá vai estar te mostrando o valor com a unidade que ele tem. Né? Mas a gente sabe que isso aqui significa VAR, não watt, por causa da ligação. W2, vamos escrever a equação. Então, é EBC vezes a corrente IA vezes cosseno de delta EBC menos o ângulo da corrente da fase A. Certo? Vamos substituir os valores. 380 vezes 63,04 vezes cosseno. O ângulo é menos 120 da tensão BC, menos o ângulo da corrente IA, que é menos com menos fica mais, 46,7. Se alguém calculou, pode já escrever a resposta. A Angélica calculou e deu o mesmo resultado, né? 6.883,7 VAR, tá? É coerente serem iguais? Sim, a carga é equilibrada, certo? Se fosse desequilibrada, pode dar igual? Pode, mas aí é um caso particular, uma, algo muito particular, né? Uma coincidência. A gente pode simplificar assim, tá? W3 a gente já sabe qual que é o resultado, mas vamos escrever a equação, porque esse exercício vai ficar como referência para vocês resolverem outros. Então, W3 está lendo quem? E, CA, certo? Vezes a corrente IB, cosseno o ângulo da tensão ECA, menos ângulo DIB. Vamos substituir os valores, 380 vezes 63,04 vezes cosseno de mais 120 menos, é negativo o ângulo de IB, então fica positivo, 166,7. Peço que calculem para confirmar o resultado. E aqui a Angélica confirmou, deu o mesmo resultado, 6.883,7 VAR. Tá? Calculado todos os valores lidos nos wattímetros, a gente pode aplicar a equação para cálculo do reativo trifásico. Tá? Esse valor aqui, vezes 3, dividido por raiz de 3. Né? 11,92 kVAR. Tá? Luiz confirmou. E assim teria que ser. Obrigado. Alguma dúvida, pessoal? Não? Vamos para o último método. Método dos wattímetros. Vou apagar aqui.
certo? Apaguei o vatímetro W1, por quê? Porque ele está numa ligação diferente do que a gente usa quando a gente usa o método dos 2 vatímetros. Tá? O método 2 vatímetros é dessa forma, né? Vou usar as fases A e B e a C como referência. Tá? Vou botar aqui, referência à fase C. Então, W1 vai ler a corrente da fase A e vai medir a tensão EAC. Vou deixar bem claro isso aqui. A tensão que está sendo lida aqui é EAC. Tá? Vamos conectar o W2 na fase B. Vai ler a corrente da fase B e vai medir a tensão EBC também. Vou colocar aqui para deixar bem claro. EBC. Tá? E aí a gente vai aplicar o método 2 vatímetros. Certo? A gente viu no início da aula que a potência reativa trifásica por esse método é igual a raiz de 3, valor lido no vatímetro 1, menos o vatímetro lido, menos o valor lido no vatímetro 2. Tá? Tanto faz, isso aqui é a ordem, tá? Até porque na prática a gente não tem como saber quem é W1 e quem é W2. Qualquer um dos vatímetros pode ser, da mesma forma que os vatímetros podem ser conectados em qualquer uma das fases. Qualquer fase aqui pode ser referência. Então, vamos calcular aqui os valores de cada um dos vatímetros, né? Então, W1 vai ler quem? Tá? Aqui a gente já pode apagar isso aqui também, né? Deixa eu ver. Porque isso aqui já não vai ser mais utilizado. Certo? Então, W1 lê EAC vezes IA vezes cosseno de delta EAC menos ângulo DIA. Tá? EAC é o mesmo módulo, 380, vezes a corrente IA, 63,04, vezes cosseno. EAC, vamos deixar aqui, é igual a menos ECA. Certo? Menos é uma rotação de 180 graus. Tá? 180 graus rotacionado de 120 resulta num ângulo negativo, né? EAC aqui tem... vamos botar aqui. EAC é igual a menos 380 mais 120. Tá? Rotacionei 180 graus, então EAC tem um ângulo de menos 60. Ficou claro isso aqui, pessoal? Sim? Então, aqui o ângulo menos 60, menos o ângulo da corrente A, menos com menos fica mais, 46,7. Se alguém tiver o resultado, pode apresentar. Tá, a Angélica já calculou. 23.312,7 VAE. Tá, obrigado, Angélica. W2
Nesse caso, vai fazer a leitura da tensão EBC e da corrente IB. Então, a tensão tem o mesmo módulo, 380, mesmo módulo também de corrente, só mudam os ângulos, tá? EBC é menos 120, tá? E DIB, o negativo vira positivo, mais 166,7. Quanto que dá isso aqui? Perfeito, obrigado, Angélica. 16.428,9 VAR. Tá? Com isso, a gente pode aplicar a equação, né, dos 2 watímetros. Raiz de 3, que multiplica 23K, menos o valor lido no watímetro 2. Que vai dar os 11,92. KVAR. Que a Angélica já confirmou. Então tá aí, pessoal, uma comprovação matemática que os 3 métodos funcionam. Métodos 2, dos 3 e do 1 watímetro. Alguma pergunta, pessoal? Não? Então vamos seguir com o conteúdo. Professor, pode voltar no dos 3, só para eu dar uma olhada ali que eu não copiei um pedaço. Podemos. Aí, só vou tirar um print, peraí. Feito? Deu, valeu. Tranquilo. Tá, deixa eu ver uma coisa. Acho que tá faltando. Aqui pulou. Eu acho que eu cortei um slide sem querer. Que a gente agora ia analisar uma medição de reativos utilizando varímetros. Tá? O que é o varímetro? Tá? O varímetro, tá, é um dispositivo para que internamente é capaz de resolver essa equação. Tensão vezes corrente vezes seno do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Tá? Isso é um varímetro. Tá? Como é que ele vai ser
construído, se é eletromecânico, digital, microprocessado, tanto faz, tá? Mas internamente, o varímetro faz essa função, tá? Que é resolver essa equação, tá? Para um varímetro, vocês podem lembrar o que acontecia quando a gente media a potência ativa com um vatímetro, tá? A gente só conseguia medir com um vatímetro cargas balanceadas, trifásicas, né? Caso seja desbalanceado, qualquer medição com um vatímetro daria uma potência ativa errada, né? E essa mesma lógica permanece aqui quando a gente tem apenas um varímetro. Se a carga é desbalanceada, a gente não consegue obter um resultado confiável com um varímetro. Agora, se a carga é balanceada, aí sim, utilizar um único varímetro vai nos dar a potência reativa trifásica associada àquela carga. Isso aqui é trivial, tá? Mas é importante ser dito, né? Quando a gente parte para o método de 2 varímetros, tá? A gente pode aplicar de novo o teorema de Blondel, né? O teorema de Blondel nos diz que se a gente usar uma das fases como referência, a gente pode usar N na menos 1 vatímetros para medir N fases. Matematicamente, isso significa que quando eu tenho 3 varímetros, a potência reativa é a soma das leituras dos 3 varímetros. Substituindo cada um dos varímetros pela equação, tá? Essa aqui é outra forma de escrever essa equação aqui de cima do varímetro, tá? A partir do imaginário da potência complexa de V vezes I. Aplicando a lei dos nós aqui no centro estrela, tá? Onde a gente sabe que caso a carga seja balanceada, somatória das correntes é igual a zero. Substituindo aquela equação aqui, I1 mais I2 é igual a menos I3, na equação dos 3 vatímetros, depois vão chegar nessa relação. Resolvendo ela, simplificando, vocês vão concluir que, extraindo a parte imaginária de um produto complexo, né, entre V e I, são necessárias apenas 2 tensões de linha e apenas 2 correntes de linha também para medir o reativo trifásico. Isso aqui é totalmente análogo ao método de 2 vatímetros. Certo? O mesmo raciocínio que a gente fez lá é aplicado aqui. Com isso, a gente chega numa ligação dos 2 varímetros. Tá? Varímetro medindo corrente em 2 fases, aqui nas fases 1 e 2, e medindo tensão da fase 1 até a referência da fase 3, medindo tensão da fase 2 até a referência da fase 3. Tá? Importante deixar claro que isso aqui é válido apenas para cargas equilibradas. Certo? Uma vez medidos esses valores, os valores lidos podem ser somados e, a partir da soma, a gente pode obter o reativo trifásico. Certo? Isso aqui a gente já pode até resolver lá no exemplo, né? Vamos resolver o mesmo exemplo. Vou botar uma outra página. Ctrl V de novo. Vamos apagar aqui. Tá, o resto permanece igual. E vamos aplicar aqui o método 2 varímetros. Certo? Então, a gente pode fazer a mesma ligação que a gente usou o método 2 vatímetros. Tá? Vamos colocar aqui
o VAR. O VAR, que não é o VAR do futebol, mas é o VAR, tá? E o VAR 2 aqui embaixo, tá? Mede corrente A, mede corrente B, mede tensão EAC, mede tensão EBC. Certo? E aí o reativo trifásico aqui é igual ao VAR 1 mais o valor lido no VAR 2. Certo? Então, o VAR 1, qual que é a equação? É EAC vezes IA vezes seno, agora seno, do ângulo da tensão AC, menos o ângulo da corrente IA. Tá? Substituindo aqui pelos valores conhecidos, né? 380, 63,04, vezes seno de menos 60, a gente já viu que isso aqui é menos ECA, né? Então dá menos 60 graus. Menos com menos fica mais 46,7. Qual o valor que vai dar isso aqui, pessoal? Pode dar negativo, Angélica. Na verdade, qualquer um dos casos pode dar negativo. Isso é importante. Boa pergunta, Angélica. Pode dar negativo tanto os 2 varímetros, quanto os 3 varímetros, quanto 1, 2, 3 vatímetros, com componentes simétricas. Qualquer um pode dar negativo, porque a gente sabe que reativos podem assumir valores negativos. Tá? Pode possuir características capacitivas. Tá? Então, pode. Tá? Deu menos 5.500, então, Angélica. Perfeito. Menos 5.510,9. Tá? VAR 2. Tá? EBC, IB, seno do ângulo da tensão BC, menos ângulo DIB. Substituindo, 380, 63,04, seno de menos 120, menos 136, vira positivo, por causa do sinal aqui. Era isso. Eu acredito que aqui dê positivo o resultado. E não vai dar certo isso, né? Estranho. Não tá certo todos os cálculos.
Se somar os dois, vai dar o 11,9, né, Angélica? Se somar o módulo, né? Também não. Tem que dar o mesmo resultado anterior. Tá meio estranho isso. Mas é isso aí mesmo. Tá? Na verdade, não funcionou isso aqui. Tá? Se aplicar aqui, ó, var1 mais var2, isso aí vai dar 1.372,89. Uhum. Tá. Eu achei o erro, Angélica. Tá. Ô, pessoal, não estou falando, não, só com a Angélica. Aqui é menos 166, o meu erro. Tá. Então, de novo, 380 vezes 63,04, tá certo? Vezes seno de menos 120, que é o ângulo de BC, o ângulo de IB, menos 166, tá? Eu li errado. 17.433,94, agora sim. Somando, então, os dois. Aí vai dar os 11,9. Tá, obrigado. Tá, pessoal? Alguma dúvida? É importante que fique assim, claro, pessoal, que não quer dizer que o resultado é sempre certo, tá? Quando a carga é balanceada, o resultado tem que ser certo, isso sim. Agora, se a carga fosse desbalanceada, isso aqui pode dar qualquer coisa diferente da realidade. Tá? Normalmente, quando a gente resolve esse problema aqui no papel, os erros sempre são nos ângulos, que é a fonte dos erros. Tá? Ou a gente pega os valores errados, ou esquece de botar menos. Só um cuidado. Pessoal, alguma pergunta? Não? Tá. Então, isso aqui era o método 2 varímetros, dos 2 vatímetros, e agora tem o método 3 varímetros, que é análogo ao método 3 vatímetros, só que aqui para medição de reativos. Né? Notem que aqui a gente está fazendo leitura
fase neutro, tá? De tensão, e fazendo leitura das correntes de linha. Então, cada um dos vatímetros, dos varímetros, tá? Vai estar lendo V1 vezes I1 vezes seno de θ 1, tá? De forma análoga para 2, de forma análoga para 3. E se eu somar os três, vai dar o reativo trifásico. Que a gente pode também fazer isso, para ter todos os métodos calculados. Vou botar aqui uma nova página. Tá? Era a quinta vez resolvendo o mesmo problema. Tá? Na verdade, esse método aqui não vai dar para ser aplicado aqui. Não vai dar para ser aplicado aqui porque a gente não tem referência, né? Tá? Porque nós temos a carga em delta, então carga em delta, escolhi mal esse exemplo. Carga em delta não permite a medição através do método dos 3 varímetros. Tá? Até daria para criar aqui uma referência qualquer, né? Certo? Conectar. Isso aqui, vamos apagar. Conectar aqui, por exemplo, o vatímetro W1 aqui. Conectar aqui uma referência qualquer. Um W2 aqui. Outra referência qualquer. E W3. Uma referência qualquer. Daria para fazer? Daria. Mas aí a gente teria que garantir que essa referência aqui fosse 0 volts, por exemplo. Tá? Que não é algo usual mesmo. Tá? Se a gente quiser usar 3 varímetros aqui, necessariamente, para esse tipo de carga, a gente teria que usar TC e TP, né? Para garantir que aí no secundário do TC e TP a gente cria a referência. Tá? Mas aqui no caso não tem referência. Então esse método aqui não é adequado quando a gente tem sistemas a 3 fios. Tá? Precisaria de um 4º fio. Então a gente não vai resolver esse exemplo, porque não dá para resolver. Tá? Com certeza, né? Pessoal, alguma pergunta? Não? E aí a gente chega na parte da medição digital de potência reativa. Tá? Normalmente, tá? E aqui a gente está fugindo um pouco da questão mais teórica, né? A gente já está eu estou querendo mostrar para vocês como é feito na prática, tá? Na prática, nosso sistema contém harmônicas, tá? Isso aqui é praticamente uma verdade. Tá? É muito difícil tu eliminar harmônicos em qualquer sistema, tá? A gente consegue reduzir, conseguimos, tá? É possível colocar filtros, né? Mas alguma sujeirinha é normal de aparecer, até porque existem ruídos, tá? Ambientais, ruídos eletromagnéticos, que podem criar, tá? Tensões e correntes fora da fundamental. Tá? Na prática, tá? Vocês podem se lembrar da casa de vocês, a casa dos teus pais, de quem for, né? Do lado medidor residencial, né? Que mede apenas potência ativa, tá? Media potência ativa porque era muito caro criar um dispositivo que media reativos, sendo que a gente quase não tinha reativos na rede, na casa, né? Casa residencial. Hoje em dia isso já não é uma verdade, né? Hoje a gente tem motores, já temos lâmpadas fluorescentes, LED, tá? Então a característica da carga residencial já é bem diferente do que era 30 anos atrás. 30, 40 anos, tá?
e assim por diante, tá? Então, hoje em dia se discute dentro das concessionárias, se discute lá no órgão fiscalizador, no ANEEL, no I3E, sobre a necessidade de cobrar, né, tá, de consumidores de baixa tensão o reativo excedente e o reativo associado àquela carga. Tá? Mas, de qualquer forma, né, o reativo associado a harmônicas, tá, é praticamente desprezível para a maior parte dos sistemas, tá? Sejam eles residenciais ou industriais. Tá? Então, se vocês pegarem qualquer norma, tá? Pode ser até o PRODIST mesmo, que é o nosso módulo de qualidade, aqui, definido pela ANEEL, só se tem interesse, tá, em sistemas industriais ou de alta tensão, média tensão, tá, pelo reativo da fundamental. Então, por isso que eu apresento, né, aqui. Potência reativa da fundamental, onde esse sobrescrito significa que a gente está apenas com interesse na componente 60 Hz. Isso aqui de fase, em sistemas trifásicos, tá? E aqui há 4 fios, a gente faz a medição por meio das componentes simétricas. Certo? Aqui, as componentes simétricas, eu vou deixar como exercício para vocês. Tá? Tentem aplicar essas componentes simétricas, tá? E medir os reativos desse exercício que a gente resolveu na aula de hoje, tá? Tentem fazer, e aí na próxima aula a gente resolve junto, tá? Eu poderia até... Ou a gente pode fazer isso hoje até, tá? Deem uma olhada na aula de terça, que a gente resolveu para potência ativa, né? E tentem aplicar aquilo aqui nesse problema e tentem resolver esse problema, tá? Utilizando essa equação aqui. Certo? O Luiz Teixeira perguntou: quem produz maior parte da potência reativa na rede? Ela é exclusiva da linha? Na verdade, não, né? O reativo tá associado ao princípio de funcionamento das cargas. Tá? Um motor exige, tá, reativo para o seu funcionamento. Eu não tenho como fazer um motor girar sem que ele consuma reativo para manter o campo, né, que faz o motor girar. Tá? Então, está associado à carga, né, de alguma forma. Qualquer conversor que vocês pegarem, seja do celular, seja a fonte do computador, seja o driver lá de acionamento lá de uma lâmpada LED, tá? Ele tem internamente indutores e capacitores. Tá? Então, tem reativo também nessas cargas de iluminação, de carregamento. Tá? A linha de transmissão também, né? Certo. A linha de transmissão é apenas um meio, tá? Mas é um meio que transmite corrente, tá? Ou potência em corrente alternada. E sempre que a gente tem corrente alternada, a gente tem armazenamento de energia em campo magnético e em campo elétrico. Tá? Então, o reativo está em todo lugar hoje em dia. Está na rede, está lá na geração, está na distribuição. Está dentro do consumidor também. Certo? Isso aí é uma discussão, tá, que passa pelos smart meters, tá, que são os medidores inteligentes, tá, que até já tem algumas empresas aqui, até aqui na UFSM mesmo, que foram incubadas, já estão trabalhando ali, né, nesse sentido, desenvolver medidores, tá,
Existem discussões de grupos de trabalho da ANEEL, do INES, tá, das concessionárias, de universidades também, para que, no momento que a gente tiver medidores, tá, de repente, já empurrar isso já para o consumidor, né? Certo? Mas é justo, né? Certo? Porque no momento que eu tenho reativo, isso implica em baixo fator de potência. E se vocês já analisaram isso lá em circuitos elétricos, né? Se a gente tem a obrigação de fazer correção de fator de potência em instalações industriais, daqui a pouco a gente vai ter que fazer correção de fator de potência também em casas. Eu acho que isso é um caminho sem volta, é uma questão de tempo até ser definido a cobrança. Tá? Em algum momento vai se chegar a isso, tá? E aí vai ter que fazer uma substituição de todos esses medidores. Claro que eu acho que isso não é para amanhã, né? Certo? É algo mais para o futuro, né? Até por causa também da inserção de veículos elétricos também, tá? Da GD, da geração distribuída, dos painéis fotovoltaicos. Então, toda essa concepção de rede inteligente vai implicar em várias mudanças, e especificamente aqui na necessidade de emitir reativo e cobrar o reativo. Tá? Principalmente o excedente, tá? Que aí resulta em baixo fator de potência. Tá, o Igor também deu bastante diferente. Tá? Vamos colocar aqui, então, método das componentes simétricas. Tá? A gente viu já, né, que quando a gente vai implementar o método das componentes simétricas, necessariamente a gente precisa de um batímetro digital, né? Tá? Não é um microprocessado. O eletromecânico não tem como fazer isso. Daria para utilizar a eletrônica analógica, daria usar um monte de amplificador operacional aqui, tu consegue fazer isso, mas até já vi alguém antigamente serem feito isso, mas se fizeram, não durou muito tempo, porque logo em seguida já desenvolveram microcontroladores, ficou muito mais fácil. Tá? Mas se fosse um medidor, o que eu precisaria? Eu precisaria medir as três tensões. Tá? Se eu pegar aqui, ó, A, B, C, tá? Aqui botar as tensões, e mais 3 para a corrente, certo? Certo. A gente consegue aplicar o método das componentes simétricas. Só que aqui, nesse caso, nós temos um sistema a 3 fios, tá? Não tem uma referência. Se vocês olharem lá, vou tentar resgatar aqui. Opa. Esse exercício aqui, né? A gente estava medindo o neutro também. Só que aqui o neutro não existe. Então, qual que é a sacada aqui, tá? Para resolver por componentes simétricas? Tá? É usar as propriedades das componentes simétricas. O método aqui é 3 vezes V mais, vezes I mais, vezes seno de φ, né? Deixa eu ver se é assim que ficou definido no slide. Isso é uma forma, Luiz, tá? Poderia fazer isso, e com certeza está certo, se fizer assim. Mas eu quero... que delta B. Vamos escrever igual. Mas a gente pode fazer isso sem ter que fazer essa conversão de autoestrela, tá?
Mas está certo, se tu fizer assim, vai dar certo. Imagine que vocês vão colocar um medidor lá na indústria. Primeira coisa, você tem que saber se a carga está em delta ou está em estrela, tá? Vocês já viram isso lá na potência trifásica, né? Lá na norma, né? Na potência ativa. Existe o tipo de ligação, a equação quando eu tenho um sistema com cargas em estrela e uma outra equação quando eu tenho cargas em delta. Quando eu tenho cargas em delta, o mais interessante é usar o método lá dos 2 varímetros. Tá? Mas dá para usar por componentes simétricos. Dá. Só que o que vocês vão precisar fazer? Quando vocês forem calcular aqui o V positivo, o que vocês vão ter? O V positivo é 1/3 de 1 mais, desculpa, 1 vezes VAB mais 1 com ângulo de mais 120, que é o operador de rotação de fase, vezes VBC, mais 1 com ângulo de menos 120, que é o operador de rotação de fase ao quadrado, vezes VCA. Tá? Por que eu coloquei apenas V+, tá? Porque o sistema é equilibrado, então não vai ter componente de sequência zero nem componente de sequência positiva. Se vocês resolverem isso, substituindo aqui, vocês vão obter 380 volts com ângulo zero. Até aqui, confere com o que vocês fizeram? Sim? Tá? Eu não usei a matriz, tá? É outra forma de fazer dessa forma. Mas se vocês quisessem usar a matriz de transformação, daria para fazer. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tá? Lembrando que isso aqui é a matriz inversa, né? De Fortescue. Quando vocês forem obter o AI+, vocês também vão aplicar essa equação. E terço, tá? A corrente que está lendo são as correntes de linha. Então, 1 vezes IA mais 1 vezes 1 com ângulo de mais 120 vezes IB, mais 1 com ângulo de menos 120 vezes IC. Se vocês resolverem isso aí vai dar uma corrente de 63,04 com um ângulo de menos 46,7. Tá? Por que eu resolvi apenas com componente de sequência positiva? Porque não há componente de sequência zero, não há componente de sequência negativa, porque a carga é balanceada. Certo? Tranquilo? Até aqui, pessoal. Confere com o resultado de vocês. Tá? Vou assumir que quem cala consente. Tá? E aí vocês vão aplicar essa equação. Só que aí o que vocês vão ter cuidado? Ó? Essa sequência positiva, tá? Vou destacar aqui, é a sequência positiva que a gente calculou a partir de tensão de linha. E aqui também é a sequência positiva que a gente calculou a partir de corrente de linha. Tá? Isso aqui, para a gente aplicar, a gente precisa fazer correção nos fasores de sequência positiva. O que é isso? Tá? Quando a gente faz, eu vou pedir para vocês entenderem isso aqui com um macete, porque talvez vocês já vão entender de fato quando for lá em CEP 2, que aí vocês vão aplicar bastante isso, metade de um semestre. Quando a gente converte quando a gente calcula a corrente de fase e obtém, e a partir da corrente de fase a gente calcula a corrente de linha,
existe uma relação, que a gente já viu, né? Da conversão, que a Luísa até comentou, que é raiz de 3 e de fase. Tá? E existe também uma relação de ângulo, que a gente também viu antes, de 30 graus negativo. Tá? A gente poderia fazer isso lá no início? Poderia. Poderia, porque essa nossa carga é equilibrada. Agora imagine se fosse uma carga desequilibrada. Isso aqui não é válido para uma carga desequilibrada. Isso aqui só é válido para cargas equilibradas. Certo? Então, no momento que a gente decompõe componentes de fase em componentes de sequência, a gente obtém fasores equilibrados. E quando a gente tem fasores equilibrados, essa análise aqui é verdadeira. Certo? Então, o que isso pode fazer? Em cima desse valor aqui, de 63,04, tá? A gente pode corrigir a partir dessas características para obter as componentes de sequência positiva de fase. Tá? Na real, se fosse possível medir aqui as correntes de fase, não ia precisar fazer nenhuma correção. Mas, na prática, isso aí a gente não consegue medir as correntes de fase. O que a gente consegue medir são as correntes de linha. Então, necessariamente, a gente precisa corrigir as correntes de linha para a corrente de fase, né? Lá da componente de sequência positiva. Tá? Então, vamos colocar aqui. Corrigindo as componentes de sequência positiva decorrente, temos, ou obtemos, I mais, ou I positivo, é igual a 63,04 dividido por raiz de 3. Estou fazendo a aplicação dessa primeira equação aqui. E vou descontar aqui os 30 graus, né? Que menos seria a somada. Menos 46,7 mais 30 graus. E que nesse caso vai dar exatamente aquela corrente aqui de 36,4 menos 16. Mas que só acontece de serem iguais porque a carga é equilibrada. Tá? No caso particular, carga equilibrada, corrente de sequência positiva, é igual à corrente da fase A. Tá? Caso particular. Tá? E com esse valor aqui, daí sim eu posso aplicar a equação. Então, a equação aqui no final fica 3 vezes sequência positiva, 380 de tensão, da corrente corrigida, 36,4, vezes seno de zero, menos com menos, fica mais 16,7. E aí eu peço para vocês confirmarem, mas eu acredito que o resultado disso aqui seja 11,92 kVAR. Deu certo, pessoal, agora? Alguma pergunta? Tá? Isso aqui é normal ter perguntas só, pessoal. Componentes simétricas é algo que é um pouco de... tem que fazer um pouco de alteração de raciocínio, né? A gente tem que esquecer as fases e tentar enxergar esse conjunto equilibrado aqui, tanto de tensão quanto de corrente. De tensão, a gente não fez nenhuma correção, porque tensão de linha em delta é igual a tensão de fase. Se fosse Y, tá?
a carga fosse Y, a gente não teria que fazer nenhuma correção, porque normalmente a gente mede tensão de fase e mede corrente de fase. Mas se medisse tensão de linha, algo que não se pratica na prática, né? Não se pratica, né? Daí teria que fazer uma correção para tensão. Tá? Então, tem como eu aplicar componentes simétricas em cargas em deltas. Tá? Essa análise aqui também poderia ser feita lá na potência ativa também.